A transdução sonora no órgão de Corti. As células ciliadas agem como mecanorreceptores, receptores sensíveis a estímulos mecânicos. Quando os estereocílios são flexionados, eles provocam mecanicamente aberturas dos canais iônicos nas células ciliadas, permitindo que íons positivamente carregados de potássio e cálcio entrem na célula. Se a despolarização for suficiente, um transmissor será liberado na sinapse, que se encontra entre a base da célula ciliada e o neurônio da fibra aferente. Caminhos neurais da audição. Processamento no tronco encefálico. A transdução acontece pela deflexão dos estereocílios, que permitem a abertura mecânica dos canais de cálcio e potássio. É necessário que o estímulo seja suficiente para haver a entrada suficiente dos íons de até o ponto em que a despolarização induz a liberação de um transmissor na sinapse entre a célula ciliada e o neurônio do nervo auditivo na fibra aferente. A partir do ouvido, uma série de sinapses ocorre até que o sinal do estímulo auditivo chegue ao córtex. O nervo auditivo, também chamado coclear, segue até a medula, no núcleo coclear. Os axônios deste núcleo sobem até a ponte e se dividem para inervar os núcleos olivares, que serve então como o primeiro ponto que reúne as informações dos ouvidos direito e esquerdo. Uma vez que o som leva 2.500 s de diferença para alcançar cada lado da cabeça, existe uma diferença temporal de disparo dos nervos auditivos, sendo assim cada ouvido recebe um estímulo diferente proveniente da mesma fonte. Como as informações são diferentes, é possível a audição binaural. De modo semelhante à visão, a diferença na informação auditiva captada por cada ouvido é necessária para dar tridimensionalidade ao som, estereofonia. Assim, quando ambos são novamente reunidos, a diferença permite que seja possível ao sistema auditivo dar conta da direção de onde o som provém. Essa discriminação tem papel fundamental na ação. Parte dos axônios do núcleo coclear e dos núcleos olivares seguem diretamente para o colículo inferior no mesencéfalo, e essa conexão permite o primeiro acesso às áreas motoras. É possível, então, que a cabeça do ouvinte se vire na direção do som para melhor percebê-lo. Modulação da percepção auditiva. A percepção de estímulos auditivos é um mecanismo complexo que depende não apenas da organização da via aferente. Assim como outros sistemas perceptivos, a percepção se dá de forma iterativa, com organização hierárquica e modelos internos. A modulação é a influência na percepção de conceitos pré-formados ou aprendidos. Quando operam em conjunto, os atributos físicos são traduzidos em conceitos e dão significado do estímulo percebido. Desta maneira, a modulação auditiva permite que os processos cognitivos superiores atuem sobre o processamento da informação em áreas sensitivas inferiores, demonstrando a adaptabilidade dos sistemas sensórios. Um destes efeitos é a facilitação. Indivíduos normais apresentam melhor desempenho na detecção de estímulos auditivos simples próximos ao limiar de percepção quando mantêm a representação mental dos sons-alvo. Pela modulação que algumas vibrações acústicas de maior magnitude são percebidas como mais fracas, privilegiando uma faixa de frequência aquela compreendida pela fala humana. Percepção auditiva musical. Por música se entende a combinação de sons de modo agradável ao ouvido. Há dois modos de se experimentar o som. Um é aquele com frequências regulares, constantes e estáveis. Outro, irregular, inconstante e instável. A música, apesar de sua precisão, nasce do diálogo do ruído, da instabilidade e da dissonância, com a ordem da repetição. 14. A música é, assim, constituída de som, a sensação produzida pelas vibrações acústicas no ouvido, e tempo. Assim, quando se fala de percepção musical, acrescenta-se a altura, intensidade e timbre, um quarto elemento, a duração. Não há, no entanto, como definir quais os sons que serão agradáveis com base nas propriedades físicas de frequência e intensidade, dada a música ser interpretativa depende dos nossos hábitos, da nossa educação, das circunstâncias, etc. A unidade básica da composição musical é a nota. A altura do som, em termos de percepção musical, refere-se à nota musical, e cada nota refere-se a um som de determinada frequência.
Na Idade Média, surgiu a notação musical, responsável por permitir o registro escrito e pela transmissão ao longo do tempo de diferentes canções. Assim, cada nota musical recebeu um nome e uma letra. Quanto à intensidade, na notação musical, diferentes gradações são indicadas por palavras em italiano e suas abreviações. A duração é o espaço de tempo. Para os padrões de duração, são utilizados os termos métrica e ritmo. Métrica é um conceito abrangente que descreve a recorrência de pulsos em uma música. A métrica contempla o compasso, geralmente agrupados em padrões de 2, 3, 4 ou mais com pulsos em cada grupo acentuado. Esses padrões de pulsos são chamados de batidas. Assim, em uma partitura, a nota é o símbolo que representa a altura e duração de um som. Entretanto, da mesma maneira que o som, as notas variam de acordo com a altura e duração, mas os sons em uma música também se diferenciam de acordo com seu timbre e sua intensidade dentro de um arranjo. O ritmo é chamado de dimensão temporal da música, pela duração das notas e das pausas no tempo. Utilizando diferentes ritmos, a mesma sequência melódica e harmônica resultará em diferentes músicas. O arranjo musical se dá pela sucessão das notas, melodia, a simultaneidade de sons, harmonia, e a duração e pausa entre cada uma delas, ritmo. A melodia é chamada de dimensão horizontal do som, por tratar-se da sucessão de notas. A harmonia, sendo a produção de diferentes sons ao mesmo tempo, é chamada de dimensão vertical. A base da harmonia é o acorde, formado por 3 ou mais notas ao mesmo tempo. Ritmo e frequência. Ritmo musical e frequência sonora, altura, obedecem a um mesmo princípio. Um sinal oscilante e recorrente, que repete padrões no tempo. O bater de um tambor é um pulso rítmico, pois emite ciclos que percebemos como recortes de tempo. Mas se esses ciclos puderem ser acelerados muito, eles vão mudando de caráter e atingem um estado de granulação rápida, percebido assim quando em torno de 10 ciclos por segundo, 10 Hz. A partir de um certo limiar, em torno de 15 ciclos por segundo, 15 Hz, ele passa ao patamar de altura de som. Entre 10 e 15 Hz existe um estágio indefinido, no qual se situa o ponto de inflexão. Essa faixa coincide com o ritmo alfa de frequência cerebral, tido como o diapasão temporal do corpo humano, que determina o perceptível e o imperceptível. Alterações auditivas. Alucinações auditivas. Geralmente são referidas vozes, dirigidas ou não ao sujeito que vivencia a experiência, com maior ou menor hostilidade, audição dos próprios pensamentos ou sons do mundo cotidiano. As referências mais conhecidas nas mitologias são o canto das sereias das lendas gregas e o chamado do próprio nome pelo mapinguari da floresta amazônica. As alucinações auditivas devem ser distinguidas do resultante das afecções dos processos auditivos ocasionadas, segundo Luria, por lesão nos diferentes elos da cadeia auditiva, a exemplo das alterações do limiar de percepção, surdez, perda auditiva em diferentes graus, dor associada a intensidades sonoras, recruentemente, zumbidos, chiados e ruídos, acúfenos, resultantes de processos patológicos distintos. Ainda segundo esse autor, as alucinações auditivas, músicas, falas, etc., podem ser provocadas por irritação das áreas primárias do córtex auditivo, como o demonstraram as experiências de Forster e Penfield.